Louvado seja o nome do Senhor. Quando muitas vezes nós nos sentimos para baixo e às vezes nós respondemos para alguém que nós estamos bem, mas na verdade não está. Você na verdade não está mentindo, você só está omitindo uma informação que só pertence a Deus saber. Porque muitas vezes a gente acha que a gente comentar com alguém, isso vai resolver o nosso problema, mas não vai. Porque muitas vezes as pessoas só querem ouvir, mas elas não vão ter nada para te oferecer de volta. Mas Deus, como diz esse louvor, Deus sempre vai estar aqui, ó, presente, do lado de cada um de nós. Quando tudo vai ser difícil, impossível, Jesus está falando, eu estou aqui, olha para mim, porque você vai ficar bem, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou só ler na palavra do Senhor, amém? Evangelho dos Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 32, e depois versículo 35 ao final. Todos acharam? Sim. Diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-vos a todos, vigiai. E eu quero também ressaltar o versículo 31, que é o tema do culto desta noite, que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Soberano Deus eterno, Pai, mais uma vez na tua presença, concordando o coração do teu servo, quero te agradecer primeiramente por esta oportunidade, pela tua presença grandiosa nesse lugar, Senhor. Meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor já tem falado até agora, através dos louvores, através de cada oração. Pedimos ao Senhor, fala, meu Deus, também agora através da tua palavra. Unge, Senhor, nossos lábios, Senhor. Fala, meu Deus, ao meu coração e ao coração da tua igreja, Senhor, que o Senhor quer falar conosco nesta noite, e que nós venhamos estar com os ouvidos atentos, abertos, Senhor, para ouvir e receber a tua palavra, que toda distração, Senhor, venha cair por terra, mas em nome de Jesus, e que a tua igreja seja edificada, Senhor, através da tua palavra, que se renova a cada dia, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, amém? Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra muito conhecida no meio do povo cristão. Nunca se falou tanto da volta de Jesus como atualmente, certo? Aqui na igreja mesmo, todo final de culto, o pastor tem costume de falar, e Jesus está, aí todo mundo já sabe, voltando. Mas será que em algum momento você já parou para prestar atenção no peso que tem essa palavra? Quando nós falamos que Jesus está voltando, não é simplesmente uma simples vinda, né? Mas fala da vinda do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quem vai subir com o Todo-Poderoso não é qualquer um. A Bíblia fala que vai ser os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? Nós. Sabe, irmãos? Foi falado durante todo esse culto, quem prestou atenção sabe, sobre a volta de Jesus. Vários louvores louvaram falando sobre a volta de Jesus. Várias palavras lidas aqui que remetiam também à volta de Jesus. E eu só vejo isso como uma confirmação da palavra do Senhor nessa noite. E quando nós começamos a meditar, eu vejo aqui que o Senhor Jesus ele estava no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que... A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos e os discípulos começam a perguntar: Senhor, quais sinais serão para a gente saber quando será o fim? E Jesus diz, começa a falar de muitas coisas. Mas antes de eu mencionar, aqui o que Jesus começou a falar, eu devo lembrar aos irmãos que os discípulos, assim como nós, somos escolhidos do Senhor. E quando se fala escolhido, é aquelas pessoas que Deus chamou, Deus escolheu, e se elas permanecerem até o fim, elas vão continuar. E a palavra do Senhor diz assim, que ele falou assim, começou no versículo 5, que muitos, ele falou assim, olhai que ninguém vos engane.
será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olha o que interessante que Jesus vai dizer no versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Sabe, irmãos, quando eu leio a palavra, mas olhai por vós mesmos, eu vejo que Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, vocês estão ouvindo tudo que eu estou falando que vai acontecer, mas preste atenção. Vocês têm que vigiar por vocês mesmos. Sabe o que eu entendo com essa palavra, irmãos? Não adianta eu vir na igreja, ouvir a palavra do Senhor, eu louvar a Deus, mas eu não vigiar por mim mesmo. O que quer dizer isso? A minha família, os meus amigos, eles não podem fazer essa parte por mim. E muitas pessoas têm descansado, nas custas de outras pessoas. Estamos vivendo uns tempos em que as pessoas cada vez mais, como diz o pregador Mateus, mais e mais e mais as pessoas estão se esfriando na casa do Senhor. Sabe, irmãos, tudo isso que Jesus falou que ia acontecer, ele disse, são apenas os sinais do começo das dores. Ou seja, a gente está vendo aí muitas guerras, que já está acontecendo, já faz meses lá na Rússia, na Ucrânia. Nós estamos indo falar de rumores de guerra entre as duas Coreias, no Japão. Tem tantas coisas, sabe, irmão, na África mesmo, quantos países lá, pessoas passando fome. Todo ano tem uma peste que atormenta a nação dessa terra. Como nós podemos ver esse coronavírus, antes do coronavírus teve a gripe suína, teve tantas coisas. E cada vez mais pessoas e pessoas têm morrido. E o mais triste, irmãos, é que os escolhidos de Deus, sabendo da palavra, muitos têm se desanimado. Porque a Bíblia diz, sabe, irmãos, que a iniquidade, ela ia chegar a um ponto que ela ia aumentar tanto, que o amor de muitos se esfriaria. E aí nós entramos na palavra, o pregador Mateus falou aqui, que muitas pessoas elas já estão desanimadas. Muitas pessoas elas vêm na igreja porque é dia de culto. Muitas pessoas elas vêm na igreja porque às vezes meu pai vai, minha mãe vai. Muitas vezes porque o meu amigo vai. Muitas vezes porque meu namorado vai, minha esposa, meu marido, enfim. Não estão vindo mais porque elas amam a Deus. Porque elas reconhecem que sem Jesus elas não são nada. Não tem mais, sabe, irmãos, esse reconhecimento assim, não. Sem Jesus, eu não estaria aqui. Jesus estava falando, olha, olhai por vós mesmos. Ele falou que aconteceria muito de pai se levantar contra filho, filho contra pai, irmão entregar irmão à prisão, à morte. Não, isso aqui no Brasil a gente não ouve ainda, mas nos países aí fora, quantas pessoas entregam seus entes queridos, lá na África mesmo, quantos países lá, que as pessoas elas não têm liberdade religiosa, famílias inteiras são queimadas. Muitas vezes quem denunciou foi um parente que não aceita a religião daquela família. Sabe, a perseguição tem aumentado tanto, irmãos, e eu sinto no meu coração que Deus está nos chamando para poder voltar todos os dias ao primeiro amor. Quando eu falo voltar ao primeiro amor, irmãos, é fazer a obra do Senhor de todo o seu coração. Não é porque o dirigente do grupo está falando, não é porque o pastor está falando, não é porque você está ouvindo o pregador falar, mas porque nós, irmãos, nós temos que ter a consciência de que se nós não tivermos uma vida em Cristo, nós não vamos subir com Jesus. Jesus. Ele falou assim lá no versículo 13: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Sabe o peso desse versículo, irmãos? Já pensou você estar no seu trabalho, ou na escola, seja onde você for, e aqueles que te conhecem como cristão olhar para você e isso aí é cristão, e te desprezar? Isso acontece nos dias de hoje? Acontece, mas vai chegar um tempo que as pessoas não suportarão mais os cristãos. Você sabia disso? Porque o mundo, não sei se os irmãos pararam para pensarmos, mas tudo isso que está acontecendo, que prevê a vida de Jesus, ela ao mesmo tempo está preparando também o mundo para a vida do anticristo. Você pode pensar nisso?
Porque o anticristo é tão nojento, irmãos, tão nojento. Porque ele conhece a palavra muitas vezes melhor do que nós. E ele sabe de todos esses sinais que Jesus falou que ia anteceder a sua vinda. E qual é o papel do anticristo que Jesus falou? Que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E hoje em dia, os escândalos dentro das igrejas, principalmente, estão matando a fé das pessoas. Estão tirando as pessoas de dentro da igreja. O julgamento excessivo está tirando as pessoas de dentro da igreja. Porque aí nós temos aí nessas eleições que teve igrejas que os líderes estavam falando assim: quem votou em fulano e ciclano pode sair da igreja. Irmãos, desde quando a igreja é uma empresa de alguém? Meu Deus! Nós vemos que as pessoas estão perdendo o temor pela palavra de Deus. E muitos, infelizmente, estão cegos por esses falsos cristos. Meu Deus! Por essas falsas pessoas que começam a usar de muitos artefatos para poder atrair a mente das pessoas. E sabe quais são os artefatos que muitas vezes as igrejas têm usado para atrair as pessoas? O mundanismo. Mas a Bíblia diz que a luz ela não compactua com as trevas. Aleluia. E Jesus diz assim: se você é amigo do mundo, você automaticamente se constitui inimigo de Deus. Não tem como ser os dois termos, não. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. E o papel do diabo é esfriar as pessoas que estão dentro da igreja, porque lá fora já são dele. E aí, eles esfriando as pessoas que estão dentro da igreja, ela nem vai perceber o perigo. Sabe por quê? Porque ela vai estar no meio de pessoas cristãs, pessoas que vão estar cheias do poder de Deus, e ela vai estar achando: não, eu estou salvo, eu estou no lugar certo, eu sirvo a Deus. Mas na verdade não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Muitas vezes elas estão dentro da igreja, mas elas nem estão prestando atenção, que elas já não estão orando mais, que elas já não estão jejuando mais. Elas muitas vezes não estão prestando atenção que a presença, a glória de Deus está caindo aqui dentro da igreja, e elas estão lá, estão prestando atenção no filho, estão prestando atenção no mosquito que está andando no chão, estão olhando lá fora que está passando na porta, estão se distraindo de todas as formas. Irmão, Jesus está nos chamando para poder ser vigilante. Ele disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Meu Deus! Todos esses sinais nós já estamos vendo aí, irmãos. E sabe o que eu acho mais interessante? É que, embora Jesus tenha falado assim, que o Evangelho ele vai ser pregado nos 4 cantos da terra para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Eu entendo essa palavra, que a intenção do Evangelho ser pregado, como o próprio Jesus disse, como testemunho, não é na esperança de salvar o mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o mundo ele já é do maligno. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, no último capítulo 22, versículo 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, o Evangelho ele vai sim se espalhar pelos 4 cantos da terra. Mas não é na intenção do mundo se salvar, porque o mundo ele já está perdido. Mas sim para testemunho, para que naquele grande dia ninguém chegue diante do Senhor e fale: meu Deus, mas eu nunca ouvi falar da tua palavra. Meu Deus! E o mais interessante ainda é que a palavra de Deus ele diz que lá no livro de Isaías diz assim, que a palavra dele não volta para ele vazia, mas antes faz o que lhe apraz. E a Bíblia fala que o pensamento do Senhor é diferente do nosso, o caminho do Senhor é diferente do nosso. Então, eu entendo, sabe, irmãos, que embora o Evangelho vai se multiplicar assim, somente aqueles que têm ouvido é que vão ouvir, como diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós não temos que se preocupar se o testemunho do Evangelho de Cristo que nós estamos levando, se a pessoa vai se salvar para não. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação, ela vem de Deus. Nós somos ministros do Senhor, nós temos que levar a salvação dessas pessoas. Agora, se elas não ouviram ou não, isso é outra coisa. Mas a nossa obrigação é continuar pregando o Evangelho, é continuar levando a palavra. Não importa se você vai ser chacotado no seu serviço, se as pessoas vão olhar para você e vão falar: nossa, essa igreja sua já está ultrapassada. Desde quando já não pode isso, não pode aquilo? Sabe, irmãos? A palavra do Senhor diz que pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos acham que estaremos
estar preso no pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitos, porque buscam o prazer da sua carne, têm procurado cada dia mais satisfazer os desejos do seu coração. E isso é um grande perigo, porque muitos cristãos dentro da igreja estão começando a compactuar suas ações com as ações do mundo lá fora. Hoje em dia o evangelho já tem se tornado, vamos dizer assim, light. Tem muitas pessoas que falam, não, essa palavra não vou pregar não, porque se eu pregar essa palavra, as pessoas vão sair da igreja. Essa palavra eu não vou falar não, se eu falar essa palavra, a pessoa vai me xingar. Irmãos, pouco importa o que as pessoas vão pensar, importa aquilo que Deus vai achar de nós, a nossa ação, da nossa obra missionária, amém? Amém, Jesus. E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela vai se cumprir, nós gostando ou não, nós querendo ou não, as pessoas ouvindo ou não, vai se cumprir. Em Mateus, o Evangelho diz que segundo escreveu Mateus, onde ele narra essa mesma palavra, que é lá no capítulo 24, tem um versículo que fala assim, que os dias antes de vir o Senhor Jesus, eles seriam como os dias de dilúvio. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos, irmãos, que o dilúvio, né, a arca de Noé, ela demorou muitos anos para ser construída. Não lembro quantos anos, mas foi muitos anos. E a Bíblia diz, né, que Noé construiu aquela arca, e você pensa que o povo mudou, você pensa que o povo daquela época acreditou em Noé, vendo Noé construindo uma bica de uma arca daquela. Você acha que o povo se intimidou? De maneira nenhuma. Mas Jesus disse, ele fez questão de lembrar os discípulos, falou assim, mas quando veio o dilúvio, aí sim as pessoas se arrependeram e elas foram até a arca. Só que aí, irmão, já era tarde demais. Tem muitas pessoas que elas querem estar, na verdade, né, com o pé dentro da arca e com o pé fora da arca. Meu Deus. Elas querem dar aquela saidinha, sabe? Ah, não, deixa eu participar dessa festa aqui mundana, desse carnaval, porque, bobeira, eu não vou beber mesmo, né? Eu vou estar lá, vou só fazer companhia para os meus amigos. Aí, muitas vezes, sabe, irmãos, vai numa festa dessa mundana, onde literalmente é uma festa de adoração a Satanás. Muitas vezes a pessoa está lá, tá achando que Deus não está vendo ela, que o pastor não está me vendo, o irmão não está me vendo. Aí daqui a pouco sai um tiroteio, a pessoa leva um tiro e morre, e aí, irmãos? Sabe, irmãos, como esse vídeo também foi passado aqui, tem muitas coisas que estão sendo nos oferecidas para chamarmos a atenção. Quem é que está oferecendo? Satanás. Porque ele não tem mais nada a perder. E por ele não ter mais nada a perder, porque ele sabe que o fim dele está próximo, você acha que ele quer ir sozinho? Não. Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele. E o mais triste, irmãos, que Jesus falou que, sabe, haveria tantas coisas, falsos cristos, tanta mentira, tanta heresia sendo espalhada, que Jesus falou assim, olha, se possível for, até os escolhidos de Deus serem enganados. Sabe, irmãos, isso é tão triste, porque você vê assim que a Bíblia fala que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Aí que eu entendo quando Jesus fala que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Porque muitas vezes, muitos desses escolhidos estariam dando ouvidos aos comichões desse mundo. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala muito claro sobre o final dos tempos. Graças a Deus, aleluia. Lá na segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos que Paulo vai falar sobre uma extrema corrupção nos últimos tempos. E ele vai falar, né, que as pessoas cada vez mais elas estariam obstinadas, orgulhosas, amantes de si mesmos, que é o que nós estamos vendo. O que é bom para mim? Isso é bom para mim? É bom para o meu pai, não estou nem aí. É bom para mim, isso que importa. Tem tantas pessoas, irmãos, dentro das suas famílias, destruindo seus relacionamentos, destruindo as suas famílias, destruindo a si próprios, porque elas são obstinadas, porque elas não creem mais em Deus. Para elas a palavra de Deus é uma balela. Desde os tempos dos meus avós, eu estou escutando que Jesus está voltando. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. A Bíblia fala sobre isso aí. Vão ter pessoas que vão falar assim, não, mas desde o tempo dos meus pais, dos meus avós, isso é
Se nós não nos afirmarmos como Deus agora, hoje, lá na frente, irmãos, quando o anticristo aparecer, porque sim, nós estaremos aqui ainda, se Jesus não tiver voltado para nós. Sabe, irmãos, se quando o anticristo vier e nós estamos aqui, se a gente não aprender agora a se enraizar com Jesus, a não aprender o significado daquela palavra, Jesus falou assim, ó, quem está comigo, quem não se ajuda comigo se espalha, vai se espalhar, irmãos, quando a assolação ela vier extrema. Meu Deus! Por enquanto, sabe, irmãos, Deus está mantendo tudo sob o controle, porque Jesus falou assim, que haveria um tempo de angústia tão grande, mas tão grande nessa terra. E ele disse assim, ó, tal como nunca houve desde a criação do mundo e nunca mais haverá, vai haver no tempo da grande tribulação. E esse tempo, irmãos, nós não viemos ainda, nós não vemos esse tempo ainda. O que nós estamos vendo tudo acontecer é apenas o início das dores. Agora, pai, pensa comigo, se nós nos afirmarmos com Deus agora, o que vai ser de nós lá na frente? Se nós não colocarmos a nossa casa em ordem, o nosso altar em ordem, o que vai ser de nós lá na frente? O que vai ser da nossa família lá na frente? Se nós não dermos o bom exemplo agora, como que muitas pessoas, ainda que estão perdidas agora, vão ouvir a palavra do Senhor? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? E hoje em dia, meu irmão, tem tantas pessoas negando fazer a vontade de Deus, mas eu também louvo a Deus porque ao mesmo tempo que muitos rejeitam, Deus levanta outros. E muitas vezes quem Deus levanta é aquele mais desvalido, aquele que as pessoas muitas vezes mais desprezam, não dá nada por elas. É esse que Deus está levantando para poder ser profeta nas nações. Meu Deus! Sabe, irmãos, nós temos que estar à disposição do nosso Senhor para que muitas pessoas vejam em nós a Bíblia como se ela tivesse aberta na nossa vida. E a pergunta que o Senhor nos faz essa noite: você tem orado, tem vigiado? Porque não adianta você orar e não vigiar. Não adianta você vigiar e não orar. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que oram, lê a Bíblia, mas quando está no trabalho, às vezes alguém pisa no carro dele, a primeira coisa que faz é xingar, é murmurar. Aí as pessoas que sabem que você é cristão, o que elas vão falar? Nossa, mas aquele ali não é cristão, daquele que fica pregando. Sabe, irmãos? Isso é verdade, viu? Lá no meu trabalho mesmo, lá, meu Deus do céu, nem vou falar nada. Misericórdia, sabe, irmãos? A gente fica ouvindo umas coisas assim, que alguém comenta de outras pessoas, e a gente fala assim, meu Deus. Então, irmãos, nós que somos cristãos, nós temos que ter Cristo nos nossos lábios, na nossa mente, nas nossas vestimentas, na nossa compostura, no nosso viver. Não adianta, a gente cuidar do nosso corpo, se vestir direitinho, mas ter uma língua que amaldiçoa o próximo. Meu Deus! Que na primeira oportunidade já está fofocando, já está se infiltrando no meio do escárnio. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem, quando fala homem, é homem e mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, não para na roda dos escarnecedores e não se assenta na roda dos escarnecedores, porque a Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é esse prazer, irmãos, que nós temos que buscar todos os dias, que é o de ler a palavra, que é o de buscar o Evangelho, que é de orar, é de vigiar. Porque se você ora e vem um momento da tentação, da dificuldade, você que é o vigilante, você não. Isso aí é tentação do inimigo. Você vai repreender, você vai se afastar. Isso é vigilância. Quando nós não estamos preparados, irmãos, quando nós não estamos presos na videira verdadeira, nós estamos propensos, irmãos, a murchar e a cair das raízes. Sabia disso? Jesus falou que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E nós somos os ramos ligados à videira. Se nós não estivermos ligados em Cristo, como que nós vamos ter nutrientes para a nossa vida espiritual? O que a própria irmãzinha falou no vídeo lá, muitas pessoas estão sentadas na mesa do rei. Eu vejo assim, dentro da igreja, todos nós aqui estamos recebendo o maná do céu, que é a palavra. Só que mesmo estando repleto de maná, está vazio por dentro. Por quê? Porque não está ligado mais à videira. E quando nós falamos estar ligado à videira, é estarmos atentos, é estarmos vigilantes.
você escreve nas redes sociais, porque a internet, irmãos, a tecnologia, ela veio para ajudar, mas muitas pessoas estão usando para o mal e o inimigo ainda não perde a oportunidade. Cada vez mais o inimigo tem se infiltrado na mente, principalmente de crianças e jovens, com essa negócio aí de ideologia de gênero, com essas coisas que estão deturpando a mente das crianças. Esses dias mesmo eu estava olhando o testemunho de um ex-homossexual. E ele falou assim, que ele mora em Londres. Só que ele estava fazendo um estudo só nos Estados Unidos. Ele viu lá um levantamento lá, que cerca de 70% das crianças de 5 a, se não me engano, 12, 15 anos, estão tendo crises. Olha isso, irmãos, misericórdia, crise de orientação de si mesmos. Tipo assim, uma crise de identidade. Pensa, olha que coisa maligna. A criança se olhar no espelho e falar assim, vamos supor, uma menina. Ah, eu não me vejo como uma menina. Eu me vejo como um menino. Será que eu não posso ser um menino? E vice-versa. Olha que coisa maligna, irmãos. E o diabo, a Bíblia diz que ele é astuto como uma serpente. Então ele sabe que as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus, cada vez mais procurando o seu próprio, o próprio ego, estão amando mais a si mesmos. E o que ele tem feito? Ele tem colocado dúvida aqui, ó. Ah, será que você realmente é isso mesmo? Ah, você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. Olha, irmãos, hoje é culto dos jovens, culto promovido pelo grupo de jovens, mas nós temos que orar muito por essa juventude. Cada vez mais, quantos jovens, quantas pessoas, cada vez mais jovens ainda, adolescente, pré-adolescente, estão começando a ter crise de identidade. Muitas vezes as pessoas, elas não se vê mais como uma pessoa amada. O papel do diabo, irmãos, ele é mentiroso. Muitas vezes ele coloca na mente das pessoas, não, você não presta para nada, mas ninguém ama você, ninguém liga para você. Né? Que nem a Maria Clara deu o testemunho dela aqui. E mexeu muito comigo, me fez lembrar de uma coisa que eu já contei aqui na igreja. Que um dia eu estava muito, mas muito triste com uma coisa. Eu estava lavando louça na cozinha, aquilo estava na minha mente, no meu coração. E eu escutei o inimigo sussurrar na minha cabeça assim, você é um lixo. Ele falou isso para mim. Mas na hora eu repreendi, porque eu reconheci a voz do diabo. Eu falei, eu repreendi em nome de Jesus. Porque o diabo ele tem a função de deturpar a mente, a identidade que Deus colocou em você. É Deus. Não, você não é um nada, você não é um ninguém, você é filho de Deus. Jesus te escolheu, Jesus morreu na cruz por você. Você é importante para Deus. Não importa o que falem para você, não importa o que façam você pensar, mas Deus, Ele te ama, Deus, Ele te escolheu. Você é servo do Senhor. Essa é a identidade que nós, como cristãos, temos que carregar dentro de nós todos os dias. E aqueles que estão lá fora, que não reconhecem mais isso, que são criaturas amadas de Deus, nós temos que fazê-las enxergar isso. Mas não, muitas vezes nós estamos escutando, às vezes Deus coloca alguém do nosso lado e começa a falar. Ah, puxa vida, nossa, eu já me sinto tão para baixo, tão isso, aquilo. Aí às vezes você fica com dor da pessoa, você fala, mas é assim mesmo, a vida é difícil, mas a palavra de Deus você deixa de dar para ela. Esses dias mesmo, acho que foi ontem, eu fui coletar sangue no senhorzinho, até comentei com o meu pai lá em casa. Ele estava falando para mim assim, que ele estava andando muito depressivo. Eu estou andando muito depressivo. Aí eu falei para ele assim, mas por que você está andando tão depressivo? Você está focando muito nos problemas. Aí ele falou assim, eu perdi minha esposa porque eu fui muito arrogante com ela não quer mais saber de mim, ela me largou. E eu fiz até uma besteira que eu nunca mais vou fazer. Só que aí eu falei para ele assim, olha, o senhor conhece a Deus, o senhor acredita em Deus? Aí ele começou a falar assim, eu nunca mais vou fazer essa besteira, só que eu achei que ele estava falando de servir a Deus. Mas eu falei, mas que besteira que o senhor está falando? Ele falou, eu tentei contar minha vida, eu tomei um pouquinho de chumim. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí ele falou assim, mas quando eu fiz isso, eu me arrependi tanto, que na hora eu falei assim, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, não deixa eu morrer não. E ele não morreu. Aí eu falei, tá vendo? O Senhor está aqui hoje, sabe por quê? Porque é uma nova oportunidade que Jesus está te dando. Se você não está satisfeito com o que você
você fez e te causou uma consequência que te magoou, que é você perdeu a sua esposa, Jesus te deu uma nova oportunidade. Você está vivo, você vai atrás dela, pede perdão. As pessoas hoje em dia estão tão com fome de amor umas com as outras, elas magoam, elas não querem pedir perdão, elas preferem perder do que correr atrás do prejuízo muitas vezes. A gente vê isso muito dentro do relacionamento. Quantas pessoas se acham muitas vezes melhor que as outras, mas não, irmãos, todos nós somos iguais perante o Senhor. E muitas vezes as pessoas se magoam umas às outras, e aí depois que perde, aí quer se matar. Isso aí resolve? Irmãos, pelo amor de Deus, isso nunca foi a solução. Meu Deus! Mas sabe o que eu falei para ele? Olha, aproveita essa nova oportunidade que Jesus te deu e corre atrás, conserta lá com a sua esposa. Se ela não quiser voltar com você, pede Deus por ela, mas faz a sua parte. Mas nunca mais tenta encontrar a sua vida, sabe por quê? Porque você morrer, você não vai resolver seus problemas. E quando a gente morre sem Jesus, meu Deus, não tem solução nenhuma. É perdição eterna. Meu Deus. E o diabo tem ceifado muitas vidas, irmãos, dessa forma. As pessoas, elas têm errado porque elas estão amando mais a si mesmas, e elas estão prejudicando a si mesmas e ao seu próximo. E aí, quando tudo mais não vai bem, perde emprego, perde família, aí não se lembra de Deus, aí o diabo vem e fala assim: se mata? O que você está fazendo aqui ainda? Você perdeu sua família, você perdeu seu emprego, você não vale nada. Sabe, irmãos, aí infelizmente as pessoas que não têm a vigilância dentro de si, não conhecem a Deus, não oram, e às vezes até cristãos, irmãos, infelizmente o que tem aumentado de pessoas dentro da igreja se suicidando. Aí você vai e pergunta: ué, mas não são conhecedores da palavra? São. Mas será que em algum momento elas deixaram a palavra agir dentro delas? Meu Deus! Porque se você conhece a palavra é uma coisa, mas você viver e pôr em prática é outra. Porque se só de ouvir você fosse salvo, irmãos, o céu estaria cheio, o inferno estaria vazio. Porque muitos que estão lá hoje, gritando lá na eternidade, pedindo por misericórdia de Deus, muitos, elas estavam vivas, elas ouviam a palavra de Deus. Às vezes elas não iam na igreja, mas Jesus falava nos rádios, Jesus falava nas músicas, Jesus falava através do vizinho, Jesus falava através do folhetinho. Às vezes um versículo estava aqui parado, aqui bem perto onde a pessoa estava sentada, ela olhou, jogou fora, ignorou. Mas hoje, irmãos, infelizmente, perder a salvação e estão lá por toda a eternidade. Meu Deus! E é isso que Jesus não quer para cada um de nós essa noite. Ele nos chamou, irmãos, para sermos o altar dele nessa terra. Porque nós somos, irmãos, o livro aberto, nós somos o livro aberto. Mesmo que muitas vezes a gente não deixe transparecer muitas coisas, as nossas atitudes, elas afastam as pessoas de Deus, ou muitas vezes elas acrescentam Deus, as pessoas, na casa do Senhor. E quem tem sido nós nessa noite? Será que nós temos vigiado? Será que nós temos orado? Será que nós temos dado a Deus, um testemunho louvável? Ou será que nós temos envergonhado a Deus com as nossas atitudes? Tem muitas pessoas que olham para o erro de outras pessoas e aí falam assim: eu não vou para a igreja não. Se for poder ir para a igreja igual o fulano de tal, eu não vou não. Um dia eu estava conversando com uma pessoa do meu serviço, e essa pessoa, eu vejo assim, é uma pessoa assim, totalmente descrente da palavra de Deus, mas eu oro a Deus para que um dia essa pessoa, ela me pergunte, porque ela é uma pessoa difícil de coração e de ouvido. Eu peço para Deus para que um dia ela me pergunte, ela me procure, que eu vou falar de Deus para ela. E aí um dia eu estava conversando com ela assim, ela só falou uma coisinha que eu comecei a falar, mas como sempre, sempre tem alguma coisa que quer atrapalhar a gente, mas eu sei que vai ter um momento certo que eu vou falar mais coisa ainda dessa pessoa da palavra de Deus. Aí eu falei assim: essas pessoas aí que ficam aí envergonhando aí, a igreja, muitas pessoas deixam de ir para a igreja por causa dessas pessoas. E começou a meio que falar uma espécie de zombaria da igreja, sabe? E aí eu falei assim: olha, assim como existe pessoas ruins em qualquer tipo de instituição, na polícia, na escola, no nosso serviço, existe também dentro das igrejas. Só que a diferença é que na igreja nós nos reunimos com pessoas que também têm o mesmo propósito,
adoração. E ali nós estamos ali umas para corrigir umas às outras. Porque aqui ninguém é maior que ninguém. A Bíblia nos diz que nós temos que exortar uns aos outros com amor. Então, irmãos, aqui a igreja é um lugar de aprendizado para você ser discípulo de Cristo lá fora. E eu falei para essa pessoa, então assim, eu dizer que não vai na igreja por causa dos outros, aí já é outra história. Você tem que ir por você. Não é por causa dos outros, não. Se você for olhar o erro dos outros, você não vai para lugar nenhum. Aí a pessoa pensa, é verdade. Existe crente errado em tudo quanto é lugar. Na polícia, tudo assim, exatamente. Então dentro da igreja também vai ter, infelizmente. Porque são pessoas que não são perfeitas. Então todos nós somos pecadores. Ninguém é santo aqui. Aí, então, irmãos, assim, nós temos que ser luz do Senhor dentro do nosso serviço, na escola, onde nós formos. E não nos importar se as pessoas vão gostar ou não daquilo que nós vamos pregar para elas. Mas sim, nós temos que falar do Evangelho da Palavra. Amém? E que nós venhamos continuar sendo povo do Senhor nesta terra. E que Ele continue nos usando. E que nós venhamos ser vigilantes na presença do Senhor todos os dias. Amém? Peço que Ele se coloque de pé em nome de Jesus. Está agradecendo ao Senhor por essa palavra. E que o Espírito Santo continue a falar no coração dos irmãos. Amém? Amém. Pai querido e amado, Senhor, na Tua presença.